Mas vamos lá, como nós prometemos, e ele está aqui, né? É uma honra para a gente estar recebendo o professor, ex-prefeito de Conchas, que tem sua parcela de contribuição para o desenvolvimento do município, assim como já esteve aqui o professor Paulo Nunes, e hoje nós estamos tendo a grata satisfação de receber o professor Zinho Miranda. Boa tarde, professor. Boa tarde, Frajola. É um prazer estar com você, parabenizando pelo brilhante trabalho que se faz no campo da informação. E boa tarde a todos os internautas pelos quais nós vamos falar e comentar a política de Conchas. Maravilha. É uma satisfação enorme a gente ter a oportunidade, né, de estar ouvindo, né, e falando e passando aquilo que a população, às vezes, gostaria de saber para pessoas que se colocam à disposição em servir. E o Zinho Miranda, assim como tantos outros que já passaram, né, não só aqui pela live, mas pela administração, eles têm aí esse mérito, né? Nós tivemos aí vários prefeitos, o doutor Antônio, tivemos aí o professor também, o Zinho Caran, professor Paulo Nunes, esses que a gente fala é os que foram da época que a gente teve a oportunidade de acompanhar, mas eu tenho certeza que passaram vários outros nomes aqui, né, de grande repercussão e que fizeram muito, né, pela cidade. Tivemos também aí, tivemos a doutora Adriana e tivemos o empresário Odirley Reis. Hoje nós temos o jovem, né, o jovem prefeito, que foi eleito o mais jovem do Brasil, o Júlio Tomazella Neto. E agora, a gente vendo aí com a declaração do atual prefeito que não vai para a reeleição, nós estamos vendo surgindo vários nomes. E aí a gente percebe que as pessoas falam, mas por que esse tanto de gente? Por que esse tanto de nome? Viu? Isso se chama democracia. Democracia, todos têm direito, né? Agora cabe a você avaliar aquilo que a cidade está precisando no momento. Então, nós não podemos reclamar que não teve direito de escolha. Você tem direito de escolha e teve membros para você escolher. Agora, o resultado disso não vai ser culpa deles, não. O resultado disso vai ser culpa sua. Você que tem que avaliar e ver o que a cidade precisa neste momento. Por isso, professor, eu gostaria que o senhor, assim, em um resumo, o senhor falasse, o senhor que já passou pela gestão pública em Conchas, o senhor que já viu todos os desafios ali, o que é possível e o que não é possível. E o que é mais difícil, mas dá para se chegar lá. Como o senhor avalia essa última década aqui em Conchas? A cidade, ela ficou para trás? A cidade, ela poderia ter ido mais longe? Ou não se aproveitou esse tempo para que as pessoas elas tivessem um direcionamento diferente? Realmente, pelos dados do IBGE, nós tivemos uma redução na população de Conchas de 18 mil, voltamos para 15 mil pessoas. 3 mil a menos é bastante. Se estivesse estabilizado, já não seria bom. Mas imagine um pouco a redução. É quase uma situação muito difícil para nós. Eu analiso assim, Frajola. O pedágio cerceou a entrada e a saída da nossa população e para as cidades circunvizinhas. Pedágio para sair, pedágio para ir para o Botucatu, não conclusão da estrada vicinal Conchas a Bofete, um pedaço que está para ser feito, está abandonado, Conchas Piracicaba, e Conchas Pereiras, uma estrada que seria a válvula de escape do pedágio. A gente sabe que o governo do estado não vai pôr dinheiro nisso por causa do contrato feito com a concessão do pedágio. Mas nada impede que o próprio município resolva esse problema. Por que não? A estrada é nossa. E nós sempre tivemos um relacionamento socioeconômico muito intenso com Pereiras. Isso não pode ser esquecido nem abandonado. A recuperação de Conchas passa por isso. Então, desse jeito, fecha a maternidade, fecham as estradas vicinais, o pedágio atuando, pesando sobre nós. Qual o grito que nós demos para reclamar disso?
Qual o envolvimento da população? Será que não é hora de acordar para essa situação difícil? Porque a prefeitura, em qualquer cidade, é a maior empresa que existe. Aqui em Conchas é a maior empresa com mais recursos e tem muito poder para realizar. É para isso que é feito o poder político, para resolver as questões da cidade, para permitir que o povo viva melhor. Então, são aí algumas, né, das análises rápidas que o professor Zil Miranda traz, e a gente vê, né, o quanto é difícil a gente atrair investimentos, tá, para o município. Essa região nossa, por si só, a gente sempre falou que ela era meio que esquecida, tanto pelos governos estadual e federal. Por quê? A gente estava naquela divisa da área 15 para 14. Então, os investimentos vieram ali até Cerquilho, até Boituva, respingou em Laranjal e Cesarolândia, e aí os investimentos pararam na parte de cima ali em Botucatu. Então ficou esse eixo nosso, que é essa definição aí de área 15 para 14, esse eixo há muito tempo ele ficou meio que abandonado. Uma pela falta de representatividade às vezes, tá? De uma política forte, de deputados que realmente intercedessem. A região, a gente percebe que a região, quando chegava a época de eleição, ela disseminava os votos da região nossa para vários deputados e acabavam esses deputados não tendo um compromisso efetivo com a nossa região, porque a quantia de votos que eles tinham nesses municípios nossos aqui era muito pequena. Aí, né? E aí depois nós fomos ficando para trás. Perfeito, mas precisa lembrar que no passado nós constituímos aqui, por trabalho político, a comarca de Conchas, com a jurisdição com Anhembi, Bofete e Pereiras. Na época, em 1945, foi uma grande conquista. E nessa época mesmo, nós tivemos a água encanada e o tratamento de esgoto na cidade. Ainda na década de 60, nós tivemos um Instituto de Educação, a única cidade da região que tinha uma escola de formação de professores, que esparramou professores para o estado todo. E o hospital? Imagine aquele hospital, aquele monumento que é, quando foi instalado, quando foi construído, a luta política, que grande conquista foi para Conchas. Então, Conchas já foi muito importante, ou é ainda muito importante, porque por aqui já passaram Jânio Quadros, Ademar de Barros, Fernando Henrique Cardoso, Montoro, Quércia, todos essas Covas, você se lembra disso? Por que eles tinham uma vontade de vir para cá? Porque existia uma importância da cidade e existia o trabalho político. Política é para isso. Mas, Frajola, eu quero lembrar para você que Conchas tem um território. Conchas é um município. Conchas é um município que tem 4 vicinais, agrega, em termos de economia, de comércio, Piramboia, São Roque, numa época Pereiras, agora ficou mais difícil por causa do pedágio, mas isso pode ser reconquistado. Apenas nós não podemos se conformar com a situação de hoje e se omitir. É um trabalho que nós temos que fazer. E eu digo mais, Conchas, sob o ponto de vista da arquitetura urbana, é uma das cidades mais bonitas da região. Eu pergunto para você, Frajola, e vamos lembrar todos, que cidade que tem 6 avenidas, lindas, bem cuidadas, floridas, arborizadas? Gregório Marcos Garcia, José Pitilo, José Gorga, Goiás, a Paladine e José Miranda do Amaral. Ruas amplas, praças, só que tudo isso bem cuidado. Se nós não podemos ser a cidade mais rica, mas a cidade com maior qualidade de vida, na área da saúde, da educação, da segurança, um povo bom, e com o investimento nós vamos recuperar a parte do trabalho também. Eu acredito nisso. E quando a gente falou aqui dessa análise dos últimos 10 anos, foi isso que a gente viu, porque nos últimos 10 anos a gente viu que tudo isso que o senhor falou, da década de 60, da década de 40, de 50, de 80, toda essa representatividade que teve, ela foi adormecendo.
E porque teve toda essa representatividade, trouxe todos esses benefícios, mas nessa última década que a gente mencionou, a gente percebeu que isso ficou adormecido. Não se deu sequência nem valor a todas essas conquistas que o senhor falou, tá? Desse hospital, tá? Dos investimentos que nós tivemos, da comarca, um novo fórum, tá? Que demorou, quanto tempo que demorou para esse fórum ser inaugurado, né? Então, é isso que a gente percebe, que faltou essa continuidade dessa representatividade tão forte que Conchas sempre teve. E nessa última década ela ficou adormecida. Perfeito. Seria mais ou menos isso, né? Mas eu acredito em recuperação, viu, Frajola? Eu sou otimista, porque, olha, os grandes negócios de uma cidade, das pessoas, de um empresário, da cidade, do estado, do mundo, são feitos pela mente. Hoje eu percebo assim, um certo pessimismo em Conchas. Mas se nós mudarmos a mentalidade, se o povo acreditar numa nova realidade, um entusiasmo para que seja possível reconquistar e construir novamente muita coisa, através do pensamento positivo, do trabalho, nós vamos avançar novamente. Eu acredito também, Frajola, a prefeitura hoje tem por volta de 800 funcionários. Eu acredito que o funcionário municipal, ele quer reconstruir a cidade. Ele quer fazer, apenas precisa de motivação e apontar caminhos que ele fala assim, não, compensa eu vestir a camisa da prefeitura, vestir a camisa de Conchas. Eu acredito muito no funcionário público, prestador de serviço e organizador dos trabalhos. O princípio básico, Frajola, é esse, o imposto que o povo paga tem que se transformar em obras e serviços que o povo vê e usa. Tem que ser transparente isso aí. O povo saber para onde está indo a arrecadação de 90 milhões de reais que a prefeitura arrecada por ano. É bastante dinheiro. É o mesmo orçamento de Cesarolange. Um pouquinho menor de Laranjal. Não é pouca coisa. Então, dinheiro não é o problema. O problema é evitar a gastança e investir. Quando você realiza uma obra, no ato de realizar a obra, uma construção de uma escola, de uma ponte, de uma avenida, de um posto de saúde, seja do que for, o ato de investir gera emprego. E se for uma obra bem planejada, ela vai ser usada pela população. Agora, se você deixar funcionários só dentro de salas, no ar-condicionado, no celular, no computador, em cima de carro, só gastando gasolina, evidentemente não vai dar para construir, para realizar o que mais o município precisa. Então, eu falo assim, a crise que podemos chamar, se existe em Conchas, é uma crise que, se comparado com outras cidades, ela está instalada aqui, na última década, como você fala. Porque os outros municípios têm uma certa evolução. Houve uma melhoria. Então, o problema está em nós aqui. O grande desafio para o administrador público, conchense, Frajola, não é resolver através de comprimido ou pomada. Eu acredito que seja um trabalho cirúrgico, porque de uma certa forma, a prefeitura, como uma organização complexa, ela precisa de um trabalho especial, corajoso, criativo e inovador para que ela volte a ter credibilidade, realizadora, prestadora de serviço e que o povo se orgulhe da nossa prefeitura. O senhor acabou de falar, e a gente entrando até por esse lado, o senhor falou que Conchas precisa de um tratamento cirúrgico, precisa de uma intervenção cirúrgica. Agora, se a gente levar para o lado efetivo da saúde, como que o senhor avalia Conchas ter perdido esse centro cirúrgico do hospital, não ter maternidade? Como que o senhor avalia? O que o senhor atribui a isso? Foi falha? O poder público não tem condição de tocar aquilo ali, tinha que ser mesmo a Irmandade da Santa Casa. Por que o senhor acha
que a saúde nossa enfrentou essas dificuldades de não ter hoje maternidade e um centro cirúrgico, professor? Olha, Frajola, no passado, há 30, 40 anos atrás, nasciam 40 crianças em Conchas. A maternidade era uma admiração total na região. Nasciam crianças de Anhembi, de Porangaba, de Bofete, de todos os lugares daqui de Conchas, muitos, 40 por mês. Isso, ao longo do tempo, foi se deteriorando, porque o SUS repassa o dinheiro, mas para sustentar um hospital é preciso ter também uma conciliação com o trabalho para particulares. Quem pode pagar, tem que pagar. Dentro dos limites, dentro do ponto justo, mas se usa de todas as instalações, da parte médica, enfermagem, equipamentos, ele tem que pagar. Ao longo dos anos foi jogando fora essa parte, foi acreditando só na posição do SUS. Tem que ser tudo de graça, tudo de graça. Não, quem pode pagar tem que pagar. Porque lá no Alberto Einstein, na Beneficência Portuguesa em São Paulo, em governos passados, passaram a exigir que não se cobrasse mais nada de ninguém, porque no sistema de saúde nacional tudo é de graça. Artigo 176 e 177 da Constituição. Então, só que o Alberto Einstein e a Beneficência Portuguesa falou assim, quer fechar o hospital? É só atender só pelo SUS, porque as verbas do SUS são pequenas. Então foi o que aconteceu em Conchas. Houve algum conflito entre a parte médica e a administração. A administração vetou a presença de médicos dentro do hospital. E com algumas questões burocráticas não resolvidas, o SUS, Botucatu, só mandar a verba só do SUS, porque resolve em nível da coordenadoria em Botucatu. E a parte do particular morreu, acabou. Ninguém toca no hospital só com o dinheiro do SUS. Vai em Laranjal para você ver, vá em Botucatu, em qualquer lugar, só se for como a Unesp, por exemplo, que recebe uma grande quantidade de dinheiro do Estado. Mas nós precisamos criar um sistema misto de SUS e particular. Isso é possível. Alguém falou para mim assim, mas não tem mais recuperação à maternidade. Por que não? Tem um prédio, tem equipamentos, tem centro cirúrgico, tem médicos, pode atrair novos médicos. É a questão de priorizar. Se a saúde é importante, tem que dar atenção para isso. Olha bem, eu vou repetir. A prefeitura tem 90 milhões de arrecadação anual, aprovado pela Câmara. Eu não estou falando esse número à toa. Foi aprovado pela Câmara Municipal, o orçamento. Obrigatoriamente, a prefeitura precisa gastar 15% desse valor em saúde. É constitucional esse valor. O que dá por volta de 13, 14 milhões de reais. Mais quase 1,5 milhão, se quiser, por mês em saúde. Mas o que não pode é muita gente em certos lugares e pouca gente para o trabalho de atendimento de qualidade nos pontos estratégicos. Por isso que eu falo para você, não é mais uma questão leve, é uma questão de um administrador. Conchas precisa de um gestor, de um administrador que concilie também com política. Entender todo mundo, compreender, entender o espírito do povo, o que está pensando, os negócios, que direção estão tomando, apoiar os empreendedores. É um vasto trabalho. A política é complexa, não é para leigo. Uma experiência, colocar alguém lá que sem experiência, provavelmente não vai dar certo. Estamos ouvindo o professor José Luiz Miranda, o Zil Miranda, ex-prefeito de Conchas, e que hoje, aqui conosco, falando um pouco de política, né, avaliando aí o que tem ocorrido na cidade. Eu gostaria de perguntar para o professor, tendo em vista todas essas demandas que a gente sabe que sempre tem se destacado junto à população, ele já focou uma aqui muito importante, que é a questão da saúde, né? Geração de emprego, a gente sabe dessa dificuldade que a gente teve aí com a instalação
o pedágio. Mas o senhor, nós fomos vistos aqui como a gente tinha várias linhas de captação de recursos. Nós tínhamos a pecuária, tínhamos o vestuário, né? Tínhamos cerâmica e tínhamos o frigorífico, né? O abatedouro. E hoje a gente percebe que todos parece que foram ficando mais tímidos. O que poderia ser feito para a gente estar atraindo e alavancando esse desenvolvimento e até mesmo esses empresários que permaneceram? O que poderia ser feito, professor, para que alavancasse o desenvolvimento da cidade? Frajola, quem me ouve, você já contou quantos prédios nós temos abandonados em Conchas? Hoje o antigo fórum, está praticamente inabitado. A cadeia também está lá abandonada. O juizado aqui de Pequenas Causas. O juizado de Pequenas Causas. Depois você pega a antiga, não é propriedade pública, isso daí é propriedade pública. A antiga Sorocabana, aqueles galpões. Aí vocês pega também, tem escolas que não foram concluídas ainda, porque nós tivemos uma redução do número de alunos, e nós temos hoje 18 escolas em Conchas. 18. Assustador o número. E tem algumas com muito poucos alunos. Então nós precisamos fazer um trabalho de criação de centros comerciais empresariais, tipo incubadora, para oferecer chance a quem quer empreender, começar seus negócios. E os prédios estão aí. São prédios públicos e ainda, falo mais o antigo anexo da Escola Nísio. São todos prédios que estão lá, criando mato, sujeira, pomba. Então, não dá para continuar assim. Mas precisa de recursos para investimento nisso. Por isso que eu falo para você, a prefeitura precisa sofrer uma transformação interna, uma reforma administrativa, para que ela possa, pelo menos 10% do arrecado, que não é muito, voltar para investimento nessa área de emprego. Um apoio inicial, que a gente chama de incubadora, né? Quem está começando um negócio vai ter um salão, uma sala, um barracão para empreender seu negócio. Eu acredito muito nisso, nesse campo de vendas digitais, essas lojas online, já tem algumas, pode ter muito mais. É um problema de mentalidade. Nós não podemos sair na rua e escutar crítica que não dá, não tem mais jeito, a coisa não tem mais conserto. Não é isso. Nós temos, a nossa cidade tem um status, ela tem um conjunto de pessoas aí que pode reabilitar isso. E isso é papel da política, com P maiúsculo. A política é para isso, para resolver questões para o povo viver melhor. Nós temos, na parte hoje, nós comentamos muito, na parte do meio ambiente. Você já prestou atenção, Frajola? Quantos bosques nós temos em Conchas? A cidade está cercada de bosques. Tem alguns no centro da cidade. A praça não é um bosque? Pode ser desse jeito que está aí? Em que as famílias abandonaram a praça, não tem mais condições de frequentar? Pode ficar desse jeito? Custa caro isso resolver esse problema? Não. Lá na chamada, o apelido lá, Subida do Diabo, tem 2 alqueires de mata frondosa, poderia ser pista de caminhada, lá atrás da escola onde era do Paulo Nunes, aqui para baixo do CRB, na Figueirinha, para cá na Rua Amazonas. Nós temos um fenômeno em Conchas. É preciso aproveitar isso. E a atração que sempre Conchas atraiu muita gente para o turismo. Turismo de festas religiosas, festas cívicas, folclóricas, as passagens de ano, Natal, que atrai gente, muito conchense vem para cá, movimento comércio. É preciso ativar, motivar, criar uma nova mente. E eu acredito muito nisso. O senhor falou aqui na praça, e uma coisa que eu já vi aí,
3 prefeitos aí passarem por aí e nenhum conseguiu. Aqui até mesmo tem uma sugestão aqui, o professor Ailton, ele fala sobre a praça, quando ele fala das famosas baias, né, de cavalo que foi feito, e a gente percebe que não se conclui. O porquê? É falta de vontade? Ou isso tem algum impedimento por ter iniciado em outra gestão? O que o senhor acha que é isso? Ou por que não se conclui? Nenhum prefeito que passou se concluiu isso aí. É uma questão que a praça perdeu o objetivo principal, que era o ponto de encontro das famílias, as caminhadas, os namoros, os musicais, as bandas que tocavam ali. Isso aí dos governos superiores mandar verba para construir um projeto que não está adequado ao município. Você pode ver aquela praça de alimentação, as baias, que esse internauta está chamando, ele está na frente de uma escola. Tirou o visual da escola. A Escola Coronel é um prédio lindo, foi construído em 1934. Colocaram um tapume lá, virou um tapume, perdeu a beleza. Eu, na minha opinião, sou sincero em falar, o poder discricionário do prefeito tem que tirar isso aí, não tem que remodelar, nem de tentar instalar ali, porque o modelinho é ruim, não dá certo, não cabe uma lanchonete dentro de algo ali, vai virar só fumaça, gordura, caixa de cerveja na grama, não dá certo, ali é um projeto errado, nasceu errado, por isso que não funciona. Tem que levar para outro lugar, tirar dali. A praça tem que voltar a ser perfumada, colorida, maravilhosa, que tem que voltar a ser isso aí. Não tem outro caminho. Na zona rural, o senhor, além das suas atividades, a gente sabe da sua ligação hoje na zona rural. O que o senhor vê, o senhor conversando com o pessoal? Conchas, existiu nesses 10 anos aí, existiu algum projeto de incentivo ao pequeno produtor, agricultura familiar? Isso funcionou? Ou o homem do campo ele ficou lá abandonado sozinho? É interessante, Conchas, Frajola, nós temos 1.200 propriedades rurais, 1.200 proprietários. E a parte de hoje não dá para produzir mais nada, seja um pé de laranja, um pé de alface, ou um abacateiro, ou um pé de melancia, sem assistência técnica, sem o conhecimento, a tecnologia para produzir isso. Os órgãos que dariam apoio a isso viraram órgãos burocráticos de carimbar papel e receber documentos. Não tem uma assistência técnica mais. E sem assistência técnica, sem tecnologia, não dá para produzir. Agora, a zona rural de Conchas, nós temos 3.000 a 4.000 habitantes que moram na zona rural, com as novas chácaras, etc. É um potencial muito grande de orientação, mas tem que ter um trabalho de uma equipe de agrônomos para orientar, para acompanhar, para fornecer mudas, todo esse caminho, e abrir campo para comercialização disso. Por que não? A gente caminha na zona rural, quase que não tem produção. Muito pouco pomares. Na escala de produção de riqueza, as frutas é o que dão mais lucro. Pode ver, hoje a busca por frutas, por verduras, por legumes é muito grande. Só que nós, com toda essa população rural, nós não conseguimos produzir. Então, é preciso um trabalho de equipe, de orientação técnica da prefeitura a atuar com intensidade nesse campo. Quero mandar um abraço aqui, pessoal que está acompanhando a gente, ex-vereador Wilson Desidério. Zil Miranda foi o melhor prefeito que Conchas teve em sua história. Cristiano Camargo, ele é lá de Pardinho, pré-candidato a prefeito lá, acompanhando a gente, dando boa tarde a todos. O João Batista falando, é isso aí, Zinho. Zinho foi um ótimo prefeito para Conchas. Rosana Tomazelas, parabéns, Zinho falou a verdade. O Adriano Francisco também está acompanhando a gente. O Adriano falou que deu uma travada aí, já destravou o trem.
Está tudo tranquilo aqui. O Elton Domingues também está acompanhando a gente. Tive o prazer de fazer parte da Guarda Mirim, administrada pelo seu Miranda e apoiada pelo Zinho, prefeito. Posso garantir que muitos como eu só tenho a agradecer por tudo. Gostaria muito de ver o senhor com a experiência que tem ajudando a nossa cidade. É possível? Está querendo saber. Então, olha, está querendo saber se é possível. Então, presta atenção aí. A Claudete falando aqui, boa tarde, Zinho Miranda, homem de grande valor, com família, foi um excelente prefeito, um casal muito abençoado. Ele e a amiga Valdete. Xaxá também dando os parabéns. O Marcos também, Margraziella. A Letícia Miranda também acompanha a gente. Tudo bem, Letícia? A Viviane Merijo, boa tarde, Frajola. Seu Zinho Miranda foi o melhor prefeito que nós tivemos. Deus abençoe vocês. A Rita Lopes também dando os parabéns. E vários amigos aqui acompanhando, né? O Benedito André e o professor Ailton, ele aqui também tinha falado sobre o cemitério ecológico. O cemitério ecológico de Conchas se transformou em um grande elefante branco. Qual a medida mais eficaz para dar utilidade a essa obra que consumiu centenas de milhares de reais? Então, é o professor Ailton perguntando se o senhor tem alguma sugestão aí para esse investimento que foi feito e acabou ficando ali uma obra, segundo ele aqui, abandonada. O investimento está lá, é um prédio, um galpão bem construído, mas precisa ter outra destinação, porque do que eu sei tem apenas duas pessoas que estão lá, que foram acomodadas lá pela morte. É muito pouco, e a tendência não é, ao longo dos anos aí, não o uso daquilo, então precisa dar outra destinação. É possível isso, mas são coisas que precisam ouvir muito a população, consultar também, amadurecer. Mas realmente, quem que vai cuidar daquilo lá? Porque era para ter equipamentos próprios lá, de uma coisa moderna que não foi concluído, né? Então está no meio do caminho também. Aqui também o nosso boa tarde para Aramis Camargo, tá? Dando boa tarde para a gente, a Roseli Casagrande. Obrigado, viu, Roseli? E nós, como estamos ouvindo o professor Zinho Miranda, agora nós gostaríamos de entrar numa questão mais local agora, que está bem atual, que é o pleito eleitoral. Nós gostaríamos de saber dele como ele vê a organização dos partidos, que hoje a gente percebe aí que nós temos aí em torno de, acho que 8, 9 nomes que se colocam como pré-candidato. Hoje nós temos aí, o prefeito falou que não vai para a reeleição, e aí nós temos o Balu, que é do MDB. Além do Balu, nós temos o professor Paulo Nunes, que inclusive já foi prefeito de Conchas. Ele, salvo engano, estaria no PDT. Aí nós temos a ex-vereadora Eva Campos, que está no Republicanos, se colocou aí à disposição. O Roque Batista, que, salvo engano, sairá pelo PL. O Roque Batista, vereador. E hoje se encontra... acho que na secretaria, né? Acho que na Secretaria de Serviços ali urbanos e rurais, acho que é isso. Aí temos o Tino Alfredo, pelo PT. Aí temos o presidente da Câmara, que informações dão conta que ele sairia também pelo PRTB, o Antonelli, né? Aparecido Antonelli. O Emerson Fechner estaria aí retomando um grupo aí pela União Brasil, junto com o ex-prefeito Zelão Pavan. E eu acho que são esses nomes. Então, esses nomes aí que se colocaram. E aí, as pessoas elas nos perguntam. A gente vê muitas críticas por falta de conhecimento, às vezes por falta de experiência na vida pública. Se for levar por esse sentido, tá? Ou por esse lado, da falta de experiência, o único nome aí que teria já uma experiência seria do Paulo Nunes, ou esses nomes aí, esses nomes que surgem, na sua visão, eles podem e teriam condições de almejar ser o próximo administrador de contas, professor? Frajola, na democracia, todo mundo tem o direito de ser candidato. Só que Conchas, no momento, é uma situação especial. A cidade, vamos dizer assim,
ela não pode ter mais um erro. Alguém que entra lá e não se dê bem com aquela complexidade. Então, cabe ao povo não falhar mais no voto. Agora, com a renúncia do atual prefeito à reeleição, criou um vácuo. Então, nós temos 7, 8 candidatos. E todos, vamos dizer, quem faça a campanha bem proposta tem chance de ser eleito. Apenas que eu, a meu ver, como precisa de muita experiência, então não é uma tarefa para qualquer um, não é tarefa para amador hoje a Prefeitura de Conchas. Porque existe um problema administrativo, nós precisamos ter uma reforma administrativa, existe um problema de motivação, existe problema de erro, de correção de trajetória, uma mobilização popular, apoio, trabalhar bem com Câmara, para ter uma força política administrativa para reconstruir a cidade, recuperar o tempo perdido. E a campanha, para que serve a campanha, Frajola? Não é para cada candidato mostrar as suas ideias, a sua capacidade, mostrar soluções? É como uma corrida. Os candidatos vão se colocar, vai dar o tiro de partida, eles vão correr. Quem tiver mais capacidade de mobilizar, de mostrar à população que vai ser eleito. Ou já ganhou, falar o candidato é mais forte, tal, não existe. O que existe é o período eleitoral, que é um foco total da população nos candidatos, até como ele anda na calçada, o povo vai prestar atenção. Quanto mais no que ele fala, como ele cumprimenta, como ele está propondo solução. É um momento muito especial a campanha. Como ele conduz a vida dele. Como conduz a vida dele. Então, todos têm chance, mas precisa, vamos dizer, nos 90 dias de campanha, ele precisa se mostrar como um astro de qualidade. Hoje, a gente vendo, e o senhor fora da política, tá, o senhor participa dela, mas neste momento aí, o senhor está fora da política. Perfeito. Se o senhor hoje, independente, tá, de ser candidato, de ser pré-candidato ou não, se o senhor hoje tivesse a oportunidade de estar à frente da Prefeitura de Conchas, tá? Hoje, qual seria essa injeção? O que seria de imediato então, uma proposta que o senhor julga ser eficaz e que outros aí podem até pegar isso, até como gancho depois para que eles possam pôr em prática? Com a sua experiência, o que de fato poderia ser proposto hoje aqui para Conchas para sair disso que nós estamos ouvindo tanto, né, que hoje é necessário mais experiência? Choque de gestão, mas eu não fico só nas palavras bonitas de choque de gestão. A prefeitura hoje tem 60 cargos de confiança, que é a cabeça da prefeitura, que gerencia tudo. 15 secretarias, diretorias, coordenadores e auxiliares, ao todo 60. Eu diria para você que, ao invés de trazer gente de fora, nos 60 cargos de confiança, pegaria 4 ou 5 de fora, que significa a mentalidade do prefeito eleito, o resto só funcionários da prefeitura. Eles saem de cargo, de funções, e você não vai repor no lugar dessas funções outros funcionários. Então você vai ter uma economia no mínimo de 15% na folha salarial. Porque o problema nosso é arrumar dinheiro para investimento. Reconstruir a cidade, restaurar o que está aí, investir em quem quer trabalhar e motivar os funcionários públicos e partir para esse campo aí de oferecer oportunidades. Se tiver alguém que quer montar um negócio, vamos atrás, vamos conversar o que está precisando. É documento? É alguma outra coisa que a prefeitura possa ajudar? Para levantar e criar a narrativa de otimismo,
que é possível a cidade ser melhor, recuperar avenidas, recuperar praças, motivar funcionários para um trabalho, ensino de qualidade, funcionamento do hospital, segurança pública. Frajola, se não pode ser a cidade rica, mas pode ser uma cidade com uma grande qualidade de vida. E transparência. O prefeito, ele tem um poder, eu falo isso pela experiência minha, ele tem um poder incalculável, ninguém pode imaginar. Onde ele for, vão respeitar, ninguém vai ofender, ele tem que escutar, porque igual o padre que recebe as confissões, ou o pastor, conhece todos os segredos do povo, o prefeito, quando conversa com a população, atende todo mundo, ele conhece todos os problemas do município, tudo que o povo está pensando, tudo que o povo quer. Então, quanto mais você dá apoio ao povo, mais o povo te apoia também, é recíproco, é mão dupla. Eu acho que o caminho é criar uma motivação, uma nova mentalidade. Como eu falei para você, o comércio de Conchas, hoje ele está precisando de uma injeção de ânimo para pegar essa circunvizinhança aí de Piramboia, Porangaba, São Roque, o pessoal que vem final de semana, tratar bem, ser hospitaleiro, ter preços bons, a prefeitura fazer reuniões com a associação comercial. Vou dar um exemplo para você, de algo assim que estava pensando, o cinema está abandonado há muito tempo lá, é propriedade particular, mas o dono vende, porque não pode ficar daquele jeito lá. Lá, se fosse transformado num palco de show, de festival, de sessão solene, e terceirizasse isso para algum grupo, para o Saci, ou para Laios, ou para quem quer que seja, ali viraria uma febre de movimento, um teatro, como era antigamente. Não para filme, porque isso aí a gente sabe que não é a coisa que não dá, mas para espaço de apresentação cultural. Então, são atos aqui, ali, lá, que somando, levanta a cidade. Então, é preciso isso. Estamos ouvindo o ex-prefeito José Luiz Miranda, o Zil Miranda, falando conosco um pouco de política, né? E sugestões de algo que ele já fez, né? Algo que ele já teve experiência, e hoje ele vem aí para falar um pouco do que seria possível, né? Para que Conchas estivesse aí sempre alavancando o seu desenvolvimento. O Clovinho Soares também está dando boa tarde a gente, obrigado. A Fátima Felizardo, a Eva Campos, né, ex-vereadora e atual diretora ali de assistência social, né? Então a Eva Campos também acompanhando a gente. Gilberto Cabreira, o nosso muito obrigado aí. E ele falando, com certeza, o único para levantar Conchas é Zinho Miranda. O Jorginho falando aqui, ó, é um privilégio ouvir Zinho Miranda falar. A Roselita Casagrande. Então, pessoal aí que está acompanhando a gente, nosso muito obrigado aí por estar participando. Zinho Miranda, deixa eu perguntar. Hoje, o senhor está filiado em qual partido? Eu sou filiado ao MDB. Eu lembro que o senhor já esteve no MDB, depois o senhor foi no PSDB, né? Isso. E voltou para o MDB, isso, é isso, né? Exatamente. MDB. Nas prévias lá do seu partido, ali nas reuniões, nessas últimas reuniões, o senhor tem participado, não? Tenho participado. Eu lembro que teve umas informações que a gente recebeu que existiu ali no seu partido a possibilidade, né, tinha 2 nomes ali dispostos, que era do ex-vereador Agenor, que já foi candidato por 2 vezes, inclusive, Agenor Luiz de Souza, e o nome do Balu, estavam ali como pré-candidatos. E aí depois, até o próprio Agenor, ele nos informou que o grupo definiu pelo nome do Balu. Perfeito. Tá, que foi definido pelo nome do Balu e que ele ali estava retirando o seu nome. Hoje, a gente ouve, até mesmo pelas participações aqui na live que a gente está vendo, e a gente já ouviu, até um dos motivos para o senhor ser convidado para estar aqui, foi o que nós ouvimos nos bastidores.
tá? A gente, na padaria aqui, na padaria ali, na farmácia, no mercado, a gente ouviu muito falar de seu nome. E a gente sabia que o seu nome não estava como pré-candidato, tá? Como não está. Mas o que a gente gostaria de saber? O senhor falou muito em experiência, o senhor falou muito em ter tato para lidar com a coisa pública, que é diferente da coisa privada, apesar delas necessitarem, né, uma da outra. Mas hoje, o senhor, se fosse o caso, ou do seu grupo, ou de qualquer outro grupo, tá? Nós temos aí vários partidos aí, e esses partidos têm comentado isso. Se fosse necessário, se o senhor recebesse o convite para ser um pré-candidato, o senhor aceitaria esse convite? Frajola, eu quando saio para a rua, eu sou muito pressionado, muito abordado se eu sou candidato, muita gente quer que eu seja candidato. E no passado, eu já tive muita vontade, quando fui candidato, fui eleito ou derrotado, tive muita vontade de ser prefeito. Hoje, pela pressão popular, eu sinto o seguinte: Conchas, chega um ponto que, dentro de mim, eu penso que Conchas precisa de mim. Mas não é só como prefeito ou pré-candidato, alguma coisa. A minha intenção é colaborar com o candidato do nosso partido. Entendi. É essa a minha posição. Eu acho que tenho muito a oferecer e não poderia me ficar quieto, me omitir diante dessa situação que está passando na nossa cidade. Então, se o nosso partido tiver a vitória na eleição, eu gostaria de participar, de estar junto, de ajudar nossa cidade. Agora, existe um clamor aí para eu ser candidato, mas eu sou uma pessoa de princípios. Eu respeito, estou nas decisões do nosso grupo. Nosso grupo, hoje, o candidato é o Balu. E se o Balu? E se o Balu não? Se o grupo, daqui até a convenção, que é final de julho, se o grupo ele mudar e te convidar para ser pré-candidato, o senhor aceitaria? Se o seu grupo te convidar? Eu acho que o grupo não vai mudar. Eu acho que a situação... Pois é, mas o senhor estaria disposto tipo, a assumir, como o senhor mesmo falou, que hoje não é uma vontade sua de ser prefeito, mas que o senhor entende que Conchas precisa da sua experiência. Então, se o seu grupo, não estou falando nem de outros grupos, se o seu, lá na frente falar, viu, a gente acha, nessa caminhada nossa de pré-campanha aí, a gente viu que é necessário que você seja. Aí vem a questão pessoal, de família, de tudo. A sua família e o senhor aceitaria mais esse desafio na vida suas? Não, no caso da minha família, eles sabem que a coisa que eu me preparei na vida, o meu currículo se você observar, eu tive muitas oportunidades. Trabalhei em São Paulo, gabinete de secretário, fiz curso na Fundação Getúlio Vargas, estudei administração pública, enfim, muita experiência. A gente sabe dessa parte legal, política, econômica, a gente tem um domínio sobre isso aí. E a minha família sabe que a coisa que eu mais gosto é isso. Então, a minha família não é óbice para isso. Se houver uma decisão de eu ser candidato, a minha família me apoia, está comigo e não tem dúvida nenhuma. Meus filhos já declararam isso. Não fico falando em público porque não é isso, eu não sou candidato hoje. Eu estou com o Balu, fechado com o Balu. Agora, as circunstâncias, nós temos ainda 8 meses para fazer isso. 8 meses. Eleições, e para convenção, muita água passa por baixo da ponte. Eu espero que o Balu faça uma campanha bonita e seja vitorioso e a gente possa ajudá-lo. Essa é a minha posição hoje. Não é porque quando o senhor falou que Conchas precisa, que todos façam, falou antes de um trabalho de união, né, de união pela cidade. Então, isso a gente está acostumado a ouvir muito discurso político. Então, eu que circulo muito pelas cidades aí, pela região, a gente vê que todo mundo fala, não, a cidade precisa disso, precisa daquilo. Aí a gente vai ver depois, na prática, o que as pessoas fizeram. Então, tipo, hoje eu vejo aqui, e vejo que todos os candidatos, todos que passaram por mim aí, que a gente conversou,
Todos falam, não, eu preciso fazer uma grande união, eu preciso fazer isso, aglomerar as pessoas, as lideranças, para que a gente possa tirar Conchas do estado que está. Eu já ouvi isso de muitos. Só que também eu não vi de nenhum deles, inclusive do seu grupo, do MDB, eu não vi nenhum deles, mesmo sabendo que o prefeito que está aí não tem a experiência que alguns deles têm, eu não vi nenhum deles se colocando não à disposição do prefeito. Eu não vi ele se colocando à disposição da cidade de Conchas. Mas você viu em alguma outra cidade? Certo? Isso eu estou falando com os políticos. Não existe isso. É isso que eu estou falando com os políticos. Fala muito nessa questão de unir, mas na prática a gente sabe que cada um está defendendo o seu grupo, não é isso? Vamos fazer alguma apuração, por exemplo, o craque de futebol, o Pelé, por exemplo, pegava a bola na altura da grande área ali, ele lograva o marcador dele, ele tinha que se virar e pôr a bola lá dentro. O prefeito, o político, não é lograr o adversário, mas quando ele tem uma credibilidade muito alta com a população acredita nele, ele é um Tarcísio na vida do nosso governador, que fala, que convence, que não tem o que segure. Então o prefeito ele tem essa mágica, Frajola, de conseguir as coisas, e quando ele tem essa mágica, há uma adesão até dos adversários, ou adesão apoiando, ou por enfraquecimento do adversário, que não levanta a voz para ser contra. Agora, quando ele está fraco, todo mundo quer o lugar dele, então quer acabar com ele. É um problema de desempenho político, administrativo. Se o prefeito tem um brilho de realização, de sedução do povo, assim, de crença que ele é bom, que ele vai fazer, que nesse dá para confiar, os adversários apoiam. Agora, essa chamada união, vamos acabar com as brigas, essas coisas não existem em lugar nenhum. Não vai, essa é uma ilusão que vamos unir a cidade, todo mundo trabalha, não vai ter isso aí. Uma prova disso são 8 candidatos que tem aí, né? Pré-candidatos. Por aí, bastou ter um vácuo no poder, que foi a renúncia do nosso prefeito aí para como reeleição, já criou um vácuo e tem 8 candidatos. Que aí é aquilo que a gente ouve sempre, e eu tenho no MDB, está no seu partido, a gente sempre ouviu isso, tá? Quer dizer, no partido que o senhor faz parte, que não representa o que o senhor é, tá? Eu estou falando da agremiação em si. A gente sempre ouviu que o MDB, ele sempre quis participar do governo. Seja a nível federal, é um exemplo que a gente tem, o MDB tá, no federal está com Lula, no estado está com Tarcísio. Né? Perfeito. Então, e aqui em Conchas, desde que eu estou aqui na região, também sempre foi assim. O MDB sempre esteve ali junto com os prefeitos. Dificilmente ficava longe dos prefeitos, a não ser quando chegava próximo à eleição. Sempre foi assim, quando chegava próximo, o MDB ou ele discordava, ele se afastava, certo? Ele lançava candidato. E aí a gente tem visto isso, que, na realidade, quando a gente fala de um, na realidade está falando de todos. Ah, mas o prefeito atual não fez isso, o Dirley não fez isso, ou fez diferente. Mas os outros partidos também que criticam tanto, que fala que o Dirley errou, fala que o Zelão errou, fala que o senhor errou, fala que o atual prefeito errou, na realidade, eles estavam buscando só o seu lugar e pronto. Né? Tipo agora mesmo, um exemplo que a gente tem, e que nenhum deles ainda vieram aqui para discutir isso ou para discordar. Nós tivemos aqui exemplos recentes do vereador Rodrigo Lewandowski, tivemos exemplo do Fernando, tá? Vereadores do MDB. Inclusive, receberam nota de repúdio da própria direção do partido, que eu acho que o senhor faz parte, acho que o senhor também deve ter assinado. Lá na época, tá? Eles receberam aí nota de repúdio do próprio partido. Quando eles embarcaram na administração, e aí vem embarcou para quê? É para indicar secretário? Embarcou para quê? Para não ter que cumprir horários de aula? E aí depois que teve uma denúncia contra o vereador Rodrigo, ele foi lá e entregou na bandeja, na cabeça do prefeito, que foi isso que o prefeito falou aqui quando foi entrevistado, inclusive falou que tem essa mágoa dele, por ele ter usufruído do poder, das benevolências do poder,
e na hora que iria atingir ele, aí ele foi lá e virou contra. Então, o senhor comunga com isso dentro do seu partido? O senhor acha que isso é comum ou isso é uma pessoa ou outra que pode ser que tenha esse desvio, Bruno? Falhas todo mundo tem, mas, Frajó, eu penso assim, olha, o político ele tem que ter uma grandiosidade, um tamanho moral, que vou dar um exemplo, se uma criança der um chute na canela, na minha canela, você acha que eu posso responder com o mesmo gesto na criança? Não, porque é muito desigual. Então, o político que tem uma grandeza, que quer liderar uma cidade, um povo, as realizações, levar a cidade para outro caminho, ele tem que ter uma grandeza. Esse mais para cá, mais para lá, uma crítica, uma palavra mal colocada, ele tem que assimilar esse golpe. Ele não pode ficar tentando se vingar. Isso não leva a nada, Frajola. Isso aí faz parte do jogo político. A palavra mal colocada, a crítica, os ciúmes. Quem não entende disso, não é capaz de assimilar essa situação, não entra na política para ser candidato majoritário, prefeito, vice, o vereador. Não entra na política porque a política é cheia disso. Não tem como mudar, vai ser desse jeito. Só que a gente tem que assimilar os golpes, tem que ter uma estrutura para não se ofender, porque senão você vai até quando? É meu inimigo, fala mal de mim, é inimigo, outro. Como você leva uma cidade para frente com um espírito desse? Não, deixa para lá, ele falou assim, numa hora impensada, foi sem querer que ele falou, não foi por maldade, ele vai mudar o pensamento, numa outra oportunidade ele vai analisar melhor, não vai ser desse jeito. Eu acho que tem que ser assim, a administração do sistema. O sistema é esse, é um lado de inveja, de palavra mal colocada, de destruição, faz parte. E isso só aprende depois que passar por essa experiência que o senhor passou. Cabelo branco. Mas só para a gente encerrar aqui, tem um assunto que o pessoal tinha me falado para perguntar qual o seu posicionamento a respeito, a gente fala sempre em segurança. O que o senhor Miranda pensa sobre guarda municipal? Que a gente viu esse debate aqui na Câmara de Conchas, a gente viu esse embate entre a Câmara e o Executivo e os próprios GCMs que aí estão. Um ser contra, o outro ser a favor. O senhor acha que uma guarda municipal, ela dentro das formalidades legais, seguindo exemplos como nós temos aí no Botucatu, Laranjal Paulista, Tatuí, o senhor acha que essa guarda seria benéfica para o município ou hoje Conchas ela não precisaria disso e dá para a gente ficar seguro só com os trabalhos da Polícia Militar e Polícia Civil? Bom, a Guarda Municipal de Conchas foi da minha época que foi criada, no período que eu estava de prefeito. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Frajola, você entrevistou o nosso delegado Dudu. Ele apresentou os índices de criminalidade em Conchas. Nesse último mês, se eu me recordo, ele falou em 16 crimes. Sim. Que foi feito BO, que foram atrás. Mas a gente sabe que a estatística é mais. Então, a situação da violência, da segurança, é grave. Está chegando em todos os cantos. Então, uma guarda municipal, como está aí composta, ela não pode ser abandonada. Ou dá apoio para ela, compõe bem certinho, dá todo o apoio para funcionar bem. Ou se for para funcionar bem, mal, só ter um número de pessoas lá, não adianta funcionar. Tem que compor, dar apoio, funcionar bem, pessoal treinado e em sintonia com a Polícia Militar, com a delegacia, com outras autoridades. Então o senhor não se arrependeu de ter criado a guarda? Não, de forma alguma. Eu acho que é necessário. Porque, incentivaria, então? Perfeitamente. Não há dúvida nenhuma. Para funcionar, com todo o apoio, com toda a estrutura. Maravilha. Então, olha, tivemos aí essa grata satisfação de estar aqui conversando com o ex-prefeito Zinho Miranda, ele que, com a sua larga experiência, né, e sempre aí se colocando à disposição. Sempre conversando com os amigos, né, e já falou aqui que Conchas, ele já teve esse anseio de ser prefeito, foi prefeito, deu a sua parcela de contribuição para o município e se coloca à disposição hoje por entender que a cidade precisa da sua experiência, independente dele ser candidato ou não. E estaria aí
pronto para apoiar o seu grupo, caso chegue aí na administração. Então, para a gente concluir, Zil Miranda apoia Balu, mas Zil Miranda, se o grupo decidir que ele poderá ser um candidato a prefeito, o senhor aceita o convite? Frajol, eu acredito no grupo, que sempre o grupo vai tomar a melhor decisão. Mas se o grupo te convidar, o senhor aceita? Frajol, como eu falei. Não, eu sou de princípio. Eu sou da expansão do grupo. Mas eu sou fiel hoje à decisão do grupo. Sim, por exemplo, o grupo hoje colocou Balu como pré-candidato e o senhor já declarou apoio a ele. Certo? O senhor já declarou apoio ao Balu. O que eu perguntei ao senhor é o seguinte: se no andar agora da pré-campanha, chega lá na convenção, se o seu grupo, não outros grupos, o seu, o MDB falar, viu, a gente entendeu que o senhor deve vir. Aí é isso aí que eu quero saber. O senhor aceita o convite ou não? Porque já teve várias pessoas que foram convidadas, falaram, não, eu não aceito, eu vou ajudar só, mas não aceito. Mas gostaria de saber do senhor. Se o seu grupo, o MDB, se o Balu, Falazinho, eu acho que você tem que voltar. O senhor aceitaria o convite? Mas, vamos chegar nessa situação para poder falar, porque hoje eu não posso falar. Hoje eu sou Balu. Pois é, eu apoio o Balu. Mas se o Balu falar... Não, mas aí eu já estou querendo construir um caminho para mim. Eu não estou querendo construir um caminho. Eu estou querendo apoiar o Balu. Certo. Eu estou querendo apoiar Conchas. E eu queria ajudar Conchas com a minha experiência, com o passado que eu tive e com a vontade que eu tenho. Mas para ajudar Conchas, não preciso necessariamente ser candidato. Mas aceita ser. Aceita ser. Você. Professor, viu? Esse é o professor Zil Miranda. Por isso que eu gosto de estar conversando com pessoas inteligentes, com pessoas que estão prontas aí, que já vivenciou isso tudo, já passou por isso tudo, mas a fala dele estava clara, ele deixou claro isso, que ele defende o que o grupo decidiu. Então a fala dele foi clara isso, Mas a nossa insistência foi o quê? Foi devido ao que a gente ouve na rua, aqui mesmo na live, tivemos várias manifestações aqui, as pessoas estão falando dele, ele mesmo disse que é abordado na rua pelas pessoas, que pedem a volta dele, e aí é onde ele declarou que ele entende que Conchas hoje precisa dele, e é onde ele falou que não precisa ser necessariamente como prefeito, poderia ser no seu grupo, apoiando, o candidato do seu grupo. E aí a gente insiste nem saber se o grupo mudasse de opinião, que muda. Nada é assim, não é palavra de rei, Vai que o grupo fala, Zinho, vai você de novo lá para ajudar. Frajol, você é muito inteligente, viu? Muito competente no seu trabalho, viu? Parabenizo você pela entrevista, pelas perguntas e pelo resumo que você vai perceber todo o contexto. Mas, Zinho, eu quero te agradecer, tá? A gente tem um respeito muito grande, não só pelo senhor, mas por toda a família, já tivemos, sim, nossos embates na administração, a gente não concordar com algumas coisas. O pessoal fala, mas você está colocando matéria do Zil Miranda aí, você está questionando isso, sim. Como ele não era obrigado a fazer o que a gente publicava que as pessoas estavam pedindo, ele tinha um planejamento, a gente também entendia ali que a pessoa estava reclamando, levava para ele, sempre atendeu, olha, as pessoas estão reclamando, vamos ver se é possível, se for possível a gente faz agora. Então, não existe nada de entreveiro, já existe o respeito, tanto ele como cidadão e ele como administrador, que a gente teve a oportunidade de ver à frente da Prefeitura de Conchas. Então, esse carinho aí, não só com o senhor, mas com toda a família. E o respeito ainda, acima de tudo. Então, a gente agradece pela participação do senhor aqui, nos colocamos à disposição. E, olha, pelo que eu começo a ver Conchas desenhando, eu tenho certeza que eu vou entrevistar o senhor de novo ainda nesse pleito. Eu tenho certeza que ele volta aqui, não como pré-candidato, que como pré-candidato ele não está, mas pelo que a gente vê, pelo andar que a gente vê aí, tanto ele, quanto o Paulo Nunes, quanto a Eva, quanto o Roque, todos. O Balu, o Emerson, aí tem o Tino, o Antonelli. Eu falei com o Balu que não tinha vindo só, o Antonelli também não veio não, viu?
Então falta o Antonelli também. O Antonelli não sei não, viu? Ele nem como presidente ele não quis falar aí várias vezes. Ele não gosta de falar muito, não. Mas vamos ver se o Antonelli vem aí para falar com a gente como pré-candidato, né? E o Tino já está sendo agendado aí para vir aqui e novamente colocar à disposição, para que a população possa ouvir e possa se manifestar. Mas sinta-se à vontade para agradecer aí aos seus amigos, aqueles que têm te abordado, aqueles que têm colocado em seu nome essa expectativa e essa esperança, e falar com eles aí que o show, como sempre, não foge à luta, né? Eu agradeço a todos os que estão assistindo essa live, parabenizo a sua informação, Frajola. Você é brilhante jornalista, presta um grande serviço à comunidade, não é de hoje, há décadas já está aí trabalhando, e isso ajuda muito a cidade, porque clareia muita coisa, né, Frajola? E dá chance para que a democracia fique fortalecida. Com todos os candidatos, eu acho isso uma riqueza, né? Ver as ideias de cada um, e você sabe explorar muito bem isso aí. Então, eu peço para você, continue assim. Você está ajudando muito Conchas com esse trabalho seu. Você, sua equipe, seu jornal, sua família. Então, um abraço a todos e muito obrigado.